Imagine um jovem hebreu, longe de sua terra natal, cercado por um mundo que parecia conspirar contra sua fé. Daniel, um homem comum, se vê no centro de profecias que moldariam não apenas seu destino, mas o futuro da humanidade. O que esse jovem testemunhou em uma corte estrangeira transcende o tempo e ressoa até hoje. As visões que ele recebeu não eram meras histórias, mas mensagens poderosas que ecoam em cada canto do planeta. E se eu te dissesse que as profecias de Daniel contêm segredos que muitos preferem ignorar? O que você faria se pudesse desvendar mistérios que revelam eventos de nosso próprio tempo? Cada símbolo, cada sonho, carrega um significado profundo que nos convida a refletir. Mas, será que estamos prontos para encarar a verdade escondida nas entrelinhas? Enquanto navegamos por essas revelações, prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia sobre o fim dos tempos. A jornada que vamos trilhar pode mudar sua perspectiva e talvez até mesmo sua vida. Não desvie o olhar, porque o que está por vir pode ser mais impactante do que você imagina. Vamos juntos desbravar os mistérios do livro de Daniel. Ah, o livro de Daniel. Um daqueles textos que sempre me fascinaram, principalmente por conta do ambiente em que foi escrito. Imagine-se na Babilônia, durante o exílio, um período que, sem dúvida, foi um dos mais desafiadores para os judeus. Eles foram arrancados de sua terra, Jerusalém, e jogados em um lugar completamente diferente, longe de suas tradições e costumes. Nesse cenário, Daniel e seus compatriotas se viram em uma luta constante para manter sua identidade cultural e religiosa, enquanto eram bombardeados por influências da cultura babilônica. A Babilônia, com sua grandiosidade e opulência, era um mundo à parte. Os judeus se depararam com uma sociedade que cultuava deuses estranhos e que tinha um modo de vida totalmente distinto do que estavam acostumados. Isso gerou não apenas um choque cultural, mas também um dilema moral. Como se manter fiel a Deus em um ambiente que parecia tão hostil? Daniel, por exemplo, se destacou por sua habilidade em interpretar sonhos e visões, algo que o colocou em uma posição privilegiada, mas também o expôs a perigos. A luta pela sobrevivência espiritual era real, e isso se reflete profundamente nas páginas do livro. Além disso, a influência persa não pode ser ignorada. Após a queda da Babilônia, os judeus enfrentaram novos desafios sob o domínio persa. A combinação de duas culturas tão distintas fez com que os judeus precisassem se adaptar ainda mais, sem perder de vista suas raízes. A forma como Daniel e seus amigos se comportaram durante esses períodos difíceis é uma lição valiosa sobre fé e resistência. Eles não apenas sobreviveram, eles prosperaram, servindo como exemplos de fidelidade em meio à adversidade. Outro ponto interessante é como o exílio não foi apenas uma experiência de sofrimento, mas também uma oportunidade de reflexão e renovação espiritual. Os judeus, ao se verem longe de sua terra natal, começaram a repensar sua identidade e o que significava ser parte do povo de Deus. Essa introspecção influenciou a escrita do livro de Daniel, que não é apenas um relato histórico, mas também uma mensagem de esperança e fé. No fim das contas, o contexto histórico e cultural do livro de Daniel nos dá uma perspectiva incrível sobre a luta pela identidade e a necessidade de manter a fé diante das dificuldades. O exílio babilônico não foi apenas um evento trágico, mas um catalisador para o desenvolvimento de uma teologia que buscava entender a soberania de Deus em meio ao caos. É como se Daniel estivesse dizendo: sim, estamos longe de casa, mas Deus ainda está conosco. Agora, vamos falar sobre a estrutura literária do livro de Daniel. É fascinante perceber como esse texto é uma colcha de retalhos de diferentes gêneros literários. Temos narrativas históricas,
que nos contam sobre as experiências de Daniel e seus amigos na corte babilônica, mas também encontramos visões apocalípticas que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Essa mistura de estilos é parte do que torna o livro tão rico e intrigante. As narrativas históricas, como a famosa história da fornalha ardente, não servem apenas para entreter. Elas têm um propósito mais profundo: mostrar a fidelidade de Daniel e seus amigos em um contexto hostil. Essas histórias são contadas de maneira que nos fazem refletir sobre a coragem e a fé, enquanto nos conectam com a experiência de um povo que enfrenta adversidades. A estrutura narrativa é envolvente e nos faz sentir como se estivéssemos vivendo aqueles momentos ao lado de Daniel. Por outro lado, as visões apocalípticas e os sonhos trazem uma nova dimensão ao livro. Aqui, Daniel não é apenas um jovem hebreu em exílio. Ele se torna um profeta, alguém que tem acesso a revelações divinas sobre o futuro. Esses elementos apocalípticos não são apenas previsões, mas também reflexões sobre a luta entre o bem e o mal, a justiça de Deus e a esperança de um futuro melhor. Cada visão é uma peça de um quebra-cabeça maior que oferece consolo e perspectiva em tempos difíceis. Uma coisa que me impressiona é como esses diferentes gêneros se entrelaçam. As narrativas históricas criam um contexto para as visões apocalípticas e vice-versa. Por exemplo, ao contar a história da queda da Babilônia, o autor também nos dá uma visão do que isso significa em termos de cumprimento das promessas de Deus. Essa estrutura não é apenas uma questão de forma, ela é essencial para a mensagem que o livro quer transmitir. Por fim, a diversidade de gêneros literários no livro de Daniel nos convida a uma leitura atenta e reflexiva. Cada parte do livro tem seu próprio sabor e propósito, mas juntos, eles formam uma mensagem poderosa sobre fé, esperança e a soberania de Deus ao longo da história. É como se o autor estivesse dizendo: aqui estão as histórias, mas também aqui estão as verdades profundas que você precisa entender. E, sinceramente, essa combinação é o que faz o livro tão impactante até hoje. Quando falamos sobre as profecias do livro de Daniel, a conversa ganha uma nova intensidade. As profecias não são apenas previsões do futuro, mas sim uma janela para entender o plano de Deus para a humanidade. Uma das mais conhecidas é a visão das 4 bestas, que representa 4 impérios que surgiriam na Terra. Cada besta tem suas características e simboliza não apenas poder temporal, mas também a oposição ao povo de Deus. Isso nos faz refletir sobre a natureza dos reinos e sua efemeridade diante da soberania divina. A estátua de Nabucodonosor é outra profecia que merece destaque. Composta de diferentes metais, cada parte representa um império que teria domínio sobre a terra. Essa visão é uma forma de Deus mostrar que, apesar das aparências e do poder dos reinos humanos, Ele está no controle. A pedra que destrói a estátua representa o reino eterno de Deus, um lembrete poderoso de que, mesmo em meio às dificuldades, há uma esperança de redenção e um futuro glorioso prometido. Outro aspecto fascinante das profecias de Daniel são as 70 semanas. Essa profecia é uma das mais complexas e discutidas, envolvendo um cronograma que se estende até os tempos messiânicos. A interpretação das 70 semanas provoca debates acalorados entre teólogos e estudiosos. No entanto, o que é inegável é que essa profecia aponta para a vinda do Messias e a restauração de todas as coisas, uma mensagem de esperança que ressoa profundamente em tempos de crise. Essas profecias, embora escritas há milhares de anos, ainda falam ao nosso coração hoje. Elas nos lembram que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem um plano. As visões de Daniel não são apenas para um povo exilado,
mas para todos nós que buscamos entender nosso lugar na história e nossa relação com o divino. Cada interpretação dessas profecias é uma oportunidade de nos conectarmos com a narrativa maior da salvação e da soberania de Deus. Portanto, ao explorarmos as principais profecias do livro de Daniel, somos convidados a olhar além do texto e entender as verdades universais que se escondem por trás das imagens e símbolos. Elas nos falam sobre poder, esperança e a certeza de que Deus está sempre no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem sugerir o contrário. A mensagem é clara: o futuro está nas mãos de Deus e podemos confiar que Ele cumprirá suas promessas. Agora, vamos entrar no campo da história e examinar como as profecias do livro de Daniel se cumpriram ao longo dos séculos. Um dos aspectos mais intrigantes é a visão das 4 bestas, que se revelou em eventos históricos concretos. A sucessão de impérios, babilônico, medo-persa, grego e romano, é um testemunho do cumprimento das palavras de Daniel. Cada império se levantou e caiu, e a história nos mostra que, mesmo em meio à instabilidade, a mão de Deus estava guiando os eventos. O Império Medo-Persa, que sucedeu à Babilônia, é um exemplo claro de como as profecias de Daniel se concretizaram. O que parecia um período de desespero para os judeus exilados se tornou um tempo de restauração. O rei Ciro, por exemplo, permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Essa é uma prova de que Deus não apenas conhece o futuro, mas também age na história para cumprir suas promessas. O retorno dos exilados é um ato de graça que demonstra o poder restaurador de Deus. Por outro lado, o domínio grego sob Alexandre, o Grande, também se encaixa nas profecias de Daniel. A rapidez com que Alexandre conquistou terras e a forma como sua morte levou à divisão do império entre seus generais foram detalhes profetizados. Essa história nos faz perceber que a soberania de Deus se estende sobre as nações e que Ele tem um plano que vai além do que podemos imaginar. A história não é apenas uma sequência de eventos aleatórios, é o desdobrar de um propósito divino. Por fim, não podemos esquecer do Império Romano. Quando olhamos para a história do domínio romano, percebemos que ele se encaixa perfeitamente nas profecias de Daniel. Quando começamos a mergulhar nas profecias do livro de Daniel, é como se estivéssemos abrindo uma caixa de surpresas. Cada uma delas carrega não só uma mensagem, mas também uma rica bagagem teológica. Um dos elementos mais fascinantes é a visão das 4 bestas, que representa 4 reinos que surgiriam na Terra. Cada besta tem suas características específicas, refletindo não apenas o poder, mas também a corrupção e a decadência que acompanham esses impérios. A primeira besta, por exemplo, é semelhante a um leão, uma alusão ao Império Babilônico, que era conhecido por sua força e poder. Essa imagem não é apenas poética, ela se conecta diretamente com a história e a maneira como esses impérios se apresentavam ao mundo. Outro símbolo marcante é a estátua de Nabucodonosor, que nos apresenta uma linha do tempo dos reinos que dominariam o cenário mundial. A cabeça de ouro, representando Babilônia, é seguida por outras partes feitas de metais menos nobres, como a prata e o bronze, que representam os reinos Medo-Persa e Grego, respectivamente. O que é interessante aqui é que essa estrutura hierárquica não é apenas uma descrição dos reinos, mas também uma crítica à efemeridade do poder humano. É como se Daniel estivesse dizendo: olhem para esses reinos grandiosos, mas saibam que eles não durarão para sempre. Essa mensagem ressoa profundamente, especialmente em tempos de incerteza política. A profecia das 70 semanas é outro aspecto intrigante que intriga estudiosos e teólogos há séculos. Essa profecia é muitas vezes interpretada como uma cronologia
que se relaciona com a vinda do Messias. A ideia de que há um tempo determinado por Deus para a redenção e a restauração é um tema central não apenas no livro de Daniel, mas em toda a Bíblia. O que me fascina é como essa profecia se entrelaça com a expectativa messiânica do povo judeu, que sempre aguardou a chegada de um Salvador que os libertaria. Quando lemos essa parte, podemos sentir a esperança e a ansiedade pulsando através das palavras. Além dessas, existem outras visões apocalípticas que Daniel recebe, como a do carneiro e do bode, que retratam conflitos entre reinos e a luta entre o bem e o mal. Essas visões não apenas revelam o futuro, mas também servem como um alerta à comunidade judaica da época, instando-os a permanecerem firmes em sua fé, mesmo quando confrontados com a opressão. É um lembrete poderoso de que, mesmo em tempos de crise, há um propósito divino em ação. Cada imagem, cada símbolo, carrega uma mensagem que transcende o tempo. Por fim, ao analisarmos essas profecias, é impossível não notar como elas moldaram a compreensão teológica da soberania de Deus sobre a história. Daniel não apenas apresenta uma visão do futuro, mas também reforça a ideia de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece caótico. Essa é uma mensagem que ainda ressoa hoje, em um mundo frequentemente marcado pela incerteza. As profecias do livro de Daniel nos convidam a refletir sobre como a história se desenrola sob a orientação divina e como cada um de nós desempenha um papel nessa narrativa maior. Quando olhamos para a história, é fascinante notar como as profecias do livro de Daniel se desdobraram diante dos nossos olhos. A transição do Império Babilônico para o Medo-Persa, por exemplo, não é apenas um evento histórico, mas um cumprimento da visão das 4 bestas. A queda de Babilônia e a ascensão do Medo-Persa são frequentemente vistas como um milagre divino, onde o que parecia impossível se concretizou. A rapidez com que isso ocorreu nos faz refletir sobre o papel da providência divina na história. É como se, a cada virada do século, pudéssemos ver as peças do quebra-cabeça se encaixando. O domínio grego, sob Alexandre, o Grande, é outro exemplo claro de como as profecias de Daniel se manifestaram. A visão do bode que ataca o carneiro se torna um símbolo poderoso dessa conquista. O que é impressionante é que, mesmo após essa conquista, a cultura grega deixaria uma marca indelével no mundo, influenciando a língua, a filosofia e até mesmo a maneira como entendemos a espiritualidade. Daniel, ao prever esses eventos, estava não apenas prevendo a ascensão e queda de reinos, mas também a transformação cultural que acompanharia essas mudanças. É um testemunho de como a história não é apenas uma sucessão de eventos, mas uma tapeçaria rica e complexa. Na transição para o Império Romano, as profecias de Daniel continuam a se cumprir. A forma como Roma dominou o mundo conhecido é, em muitos aspectos, uma continuação da narrativa iniciada por Daniel. Ele não apenas previu a ascensão de Roma, mas também a maneira como essa potência se tornaria um campo fértil para o surgimento do cristianismo. O impacto do Império Romano na propagação da mensagem de Cristo é indiscutível, e isso nos leva a refletir sobre a importância do contexto histórico na interpretação das profecias. Cada reino que surgiu trouxe consigo não apenas desafios, mas também oportunidades para a manifestação do plano divino. As interpretações teológicas sobre o cumprimento das profecias também são variadas. Para muitos, a visão das 70 semanas se conecta diretamente com a história de Israel, culminando na vinda de Jesus Cristo.
Essa linha de tempo, quando analisada com atenção, revela um Deus que age de maneira sobrenatural na história humana. É como se, ao olhar para o passado, pudéssemos vislumbrar a mão de Deus guiando os eventos, moldando o destino do seu povo e preparando o caminho para a redenção. Essa perspectiva nos ajuda a entender que, mesmo em tempos de crise, há um propósito maior em ação. Por fim, ao considerarmos como as profecias de Daniel se cumpriram ao longo da história, somos confrontados com a questão da fé. Para os judeus que viveram durante o exílio babilônico, essas profecias serviram como um farol de esperança em tempos de desespero. Para nós hoje, elas continuam a oferecer um conforto semelhante. Ao olharmos para os eventos passados, podemos encontrar segurança na promessa de que Deus não apenas conhece o futuro, mas também está ativamente envolvido em sua realização. Essa certeza nos encoraja a viver com esperança, mesmo quando a névoa da incerteza nos envolve. Quando penso na importância do livro de Daniel, logo me vem à mente o quanto ele moldou as tradições teológicas tanto no judaísmo quanto no cristianismo. É fascinante notar que, enquanto a narrativa de Daniel é profundamente enraizada no contexto histórico do exílio babilônico, suas implicações transcendem esse período. O livro oferece uma visão de esperança e resistência diante da opressão, algo que se torna um tema central para os judeus durante o exílio e, posteriormente, para os cristãos. A figura de Daniel, um homem de fé em meio a um sistema opressor, se torna um simbolismo poderoso para a luta pela fé em qualquer era. Na teologia judaica, Daniel é visto como um profeta e um modelo de integridade. Sua capacidade de interpretar sonhos e visões, como a famosa estátua de Nabucodonosor, não apenas o destaca como um homem sábio, mas também como alguém escolhido por Deus para revelar verdades profundas sobre o futuro. A escatologia judaica, que se concentra nas promessas de Deus para o seu povo, é fortemente influenciada por Daniel, especialmente em relação à esperança de restauração e redenção. Este aspecto se torna ainda mais relevante quando observamos a diáspora judaica, onde a figura de Daniel se transforma em um ícone de resistência cultural e espiritual. Para os cristãos, o livro de Daniel também desempenha um papel vital na formação da escatologia. A interpretação messiânica das profecias contidas no livro, como a visão do Filho do Homem que aparece em Daniel 7, é vista como uma prefiguração de Cristo. Essa conexão entre Daniel e Jesus é um ponto focal na teologia cristã, onde se vê em Daniel uma antecipação do papel messiânico. O modo como Daniel se posiciona em relação ao reino babilônico, sem perder a fé, serve como um modelo para os cristãos sobre como viver em um mundo que muitas vezes se opõe aos valores do reino de Deus. Além disso, a influência de Daniel se estende também para as questões de justiça e juízo final. As visões apocalípticas apresentadas no livro, que falam sobre o triunfo do bem sobre o mal, ressoam com a esperança cristã da volta de Cristo e do estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. É interessante observar como essas ideias de esperança e juízo se entrelaçam, mostrando que tanto judeus quanto cristãos podem encontrar conforto e direção em suas promessas. A maneira como o livro aborda a certeza do cumprimento das promessas de Deus é um tema que reverbera através dos séculos. Por fim, a influência do livro de Daniel vai além da teologia formal. Suas histórias e visões permeiam a cultura popular, desde filmes até literatura contemporânea, sempre evocando a luta entre a fé e a opressão. Isso demonstra que, independentemente do contexto, a mensagem de Daniel continua a ressoar nas questões contemporâneas de fé, identidade e resistência. Assim, o impacto do livro de Daniel é um testemunho de sua relevância duradoura na formação da espiritualidade, tanto judaica quanto cristã.
Quando mergulhamos nos aspectos apocalípticos do livro de Daniel, logo nos deparamos com uma rica tapeçaria de visões e revelações que falam sobre o futuro. O livro é, sem dúvida, um dos primeiros textos da Bíblia a apresentar uma estrutura apocalíptica clara. Essas visões não são apenas narrativas intrigantes, mas também profundas reflexões sobre a luta entre as forças do bem e do mal. A forma como Daniel recebe essas revelações nos mostra que ele não é apenas um espectador. Ele é um agente ativo na comunicação das verdades divinas. Um dos aspectos mais marcantes do livro de Daniel é a sua interconexão com outras obras apocalípticas da Bíblia, especialmente o livro do Apocalipse. As imagens de bestas, reinos e juízos que encontramos em Daniel ecoam ao longo das páginas do Novo Testamento. É como se Daniel tivesse plantado as sementes que floresceriam mais tarde em outras tradições apocalípticas. Essa relação é particularmente evidente nas visões sobre os reinos da terra e o reino eterno de Deus, que são temas centrais tanto em Daniel quanto no Apocalipse de João. A figura de Daniel como um profeta apocalíptico também é significativa porque ele aborda questões que vão além do seu tempo. Enquanto suas visões são, sem dúvida, relevantes para o exílio babilônico, elas também se projetam para um futuro mais amplo. As mensagens de esperança e juízo que permeiam o livro falam não apenas para os contemporâneos de Daniel, mas também para gerações futuras que buscam compreensão sobre o destino final da humanidade. Essa universalidade das mensagens apocalípticas de Daniel contribui para sua durabilidade ao longo da história. Além disso, a literatura apocalíptica, da qual Daniel é um precursor, é caracterizada por um simbolismo complexo e uma linguagem rica. As visões que Daniel tem, como a do cordeiro e das 4 bestas, são carregadas de significados que geram debates e interpretações ao longo dos séculos. O que realmente fascina é a maneira como essas imagens são capazes de falar sobre a condição humana e as lutas que enfrentamos, independentemente do tempo ou lugar. Assim, o papel de Daniel na literatura apocalíptica não é apenas de um narrador, mas de um intérprete das realidades espirituais que nos cercam. Finalmente, a influência de Daniel se estende para além da Bíblia, impactando a literatura apocalíptica que surgiu posteriormente. Obras de vários autores, em diferentes tradições religiosas, foram moldadas pela visão apocalíptica de Daniel. Sua forma de narrar o futuro, de maneira simbólica e ao mesmo tempo esperançosa, incentivou outros escritores a explorar temas semelhantes, solidificando ainda mais a importância de Daniel como um pilar na literatura apocalíptica. O legado de Daniel é, portanto, um testemunho de como uma única obra pode ressoar através das eras, inspirando e desafiando a humanidade a refletir sobre seu lugar no plano divino. E aí, pessoal? Agora que mergulhamos nas profundezas do livro de Daniel, é hora de refletir sobre tudo o que aprendemos até aqui. As profecias que ele nos deixou são como um mapa, um guia que nos ajuda a entender não só o passado, mas também o presente e o futuro. Você já parou para pensar como isso se conecta com os eventos que estamos vivendo hoje? Os sinais estão por toda parte. Daniel não só previu reinos e impérios, mas também apontou para um tempo de grandes mudanças, e é isso que torna suas palavras tão relevantes. E se eu te dissesse que algumas dessas profecias ainda estão se desenrolando diante dos nossos olhos? O que você faz com essa informação? Como isso transforma a sua visão sobre o mundo? Se você ficou curioso, quero saber, qual parte das profecias de Daniel mais te impactou? E que lição você acha que podemos tirar disso tudo? Lembre-se, a busca pelo conhecimento e pela verdade é uma jornada,
e eu quero que você continue comigo nessa missão. Deixe seu comentário abaixo e vamos juntos desvendar mais desses mistérios. Até a próxima.